Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso espaço que é Um Dia por Vez. Eu quero começar te contando uma coisa. Eu estava desenvolvendo uma pauta bem diferente dessa para o nosso sexto episódio e de repente eu mudei a direção. Eu fui desviada, entre aspas, para vir aqui para falar com você sobre o poder das orações. E antes de eu começar esse tema de hoje, eu quero te dizer o seguinte: recentemente um conhecido meu perguntou se eu tinha virado freira, e eu quero usar esse momento e aproveitar esta oportunidade para responder. Não, eu não virei freira, bem longe disso, por sinal, mas o que eu acho que aconteceu e que eu acho que em algum momento acontece com todos nós, eu estou numa evolução espiritual, onde eu estou buscando me reconectar, se é assim que eu posso dizer, com Deus. E quando você estabelece essa reconexão, você começa a compreender melhor, você amplia a tua compreensão, digamos assim, sobre as pessoas e sobre a própria vida. Você começa a entender um pouco melhor do que se trata o amor, o perdão, a compaixão e todas esses sentimentos que por muito tempo a gente ignora. E não porque a gente não conhece e não sabe nada sobre eles, mas é porque a gente negligencia a fé, a crença, o espiritual. Então, como eu estou nessa busca, eu estou buscando essa evolução e esse crescimento, então talvez nesse momento eu tenha essa necessidade de conversar com você sobre essa força que eu acredito que Deus está presente em tudo na nossa vida. Então o nosso tema hoje será a oração que cura. E eu nem sei qual que é a sua relação com a sua espiritualidade e como anda inclusive a sua crença. E também eu não estou aqui para debater sobre religião, até porque nós sabemos, e para quem acredita, claro, que Deus é um só, independente do seu idioma, do seu templo ou do seu rito. O que eu quero abordar aqui é sobre a força e o poder que uma oração ou uma reza tem na vida da gente. Nós sabemos que tudo aquilo que pedimos, quando estamos focados e empenhados e na crença absoluta de sua realização ou do seu acontecimento, tem uma grande chance de acontecer. Os céticos sempre dizem que é a força e o poder da mente. Eles explicam dessa forma. Porque afinal o nosso cérebro, como a gente sabe, quando bem orientado, ele nos impele a agir com mais força e determinação em busca daquilo que idealizamos. Mas, pelo aspecto espiritual, eu quero te dizer, e é a minha visão, através das minhas experiências, que é a soma de todas as boas energias e vibrações te orientando e te levando para uma direção segura, se posso dizer assim. Para mim, Jaque, as orações nada mais são do que diálogos que fazemos com Deus. Um diálogo sincero, onde nos despimos das nossas armaduras e nos apresentamos essencialmente como somos de verdade. Onde não temos receio de desabafar tudo aquilo que nos incomoda ou entristece, de fazer os nossos apelos, de dar as nossas broncas também, de questionar e até de implorar. Eu acredito que todas as orações deveriam ser precedidas pelo agradecimento. Porque eu acho que a gratidão, e a gente já tem falado um pouco sobre ela, né? Ela é fundamental para o reconhecimento da vida.
E normalmente as orações, elas não começam pelo agradecimento. Elas sempre se tornam canais para pedidos, não é? E eu acredito, claro, que Deus está ali, do outro lado, do seu lado, diante de você. Não importa como você imagina, em que posição você imagina que Ele esteja, mas Deus está te escutando. Enquanto ao mesmo tempo Ele trabalha para que tudo ocorra no tempo devido e na forma devida. Parece um pouco vago, mas se pensarmos nesse poder inquestionável e invisível, sabemos que seremos de alguma forma socorridos através das orações. Jesus disse aos seus discípulos que a fé move montanhas. E esse foi um ensinamento de que através da fé é possível superar obstáculos, acreditando na própria capacidade de realização. Então, a fé é a sustentação da nossa crença, que se não for em nós, será em algo. Você acredita em alguma coisa, em alguém ou em você mesmo. E aí, a partir daí, partimos destemidos como soldados por esse campo desconhecido da vida, em busca das nossas realizações. Então, a fé não move montanhas, a fé nos move. Aqui em casa, nós temos um mito, é a minha sopa. Diz a lenda por aqui que a sopa da mamãe cura tudo. Então, sempre que alguém aqui não está bem, seja por uma gripe, uma dor de cabeça ou algum tipo de mal-estar, já vem o pedido: mamãe, você faz a sua sopa? Ou ainda às vezes eu escuto um falando com o outro: você está precisando da sopa da mamãe, só assim você vai ficar bem. E claro, eu corro para fazer a sopa, até porque, além dela não me dar qualquer tipo de trabalho, eu penso que se for para promover, para curar, eu não vou medir esforços, lógico. E nesses anos todos, por incrível que pareça, eu vou te falar, a tal da sopinha da mamãe teve e tem o poder de curar mesmo. Já me perguntaram, inclusive, o que eu coloco nela. E a resposta é sempre a mesma, porque a receita nunca mudou nesses anos todos. Os ingredientes são comuns, como legumes, um pedacinho de carne, os temperinhos básicos, de vez em quando um macarrãozinho. Nada de excepcional, nada que outra mãe não faça. Mas sabe, eu acredito que o ingrediente diferencial nessa receita seja o meu amor. E aí você pode até achar que é brega, mas não é. É a mais pura verdade. Amor, muito amor. E eu acredito no poder transformador do amor, tá? É outra energia poderosa. Então eu coloco muito amor e uma fé inabalável de que, de fato, aquela sopa vai promover o bem que meus filhos desejam, ou seja, a cura para o pedido deles. Todas as vezes que eu estou fazendo a sopa, eu peço em oração também para que ela tenha propriedades curativas e coloco muito amor, não somente neste pedido, como também na execução dela. E por outro lado, eu vejo que meus filhos, quando eles tomam essa sopa, eles tomam com tanta fé, com tanta certeza de que eles vão ficar bem com a sopa da mamãe, com a sopa que cura, que acaba acontecendo. De uma forma brincalhona, se você olhar, a gente brinca assim: parece aquela bruxa com seu caldeirão fazendo as suas magias. Mas não é. É apenas a soma das crenças, fé e amor somados, unidos por um propósito maior. E olha, não podemos ignorar isso e nem o efeito disso.
Então, quando você reza, você naquele momento está estabelecendo um canal seguro de comunicação com aquela força maior que te guia, que te protege e te orienta. Naquela força que você confia. E aí, você se coloca em posição de humildade e coloca toda a sua fé na oração, porque você acredita que essa força que está te escutando vai te auxiliar. As orações, elas têm um poder incrível de nos causar um bem-estar, a paz. Isso não se explica. Elas nos aliviam principalmente porque permite um desabafo. Podemos desmoronar diante desta força, inclusive porque ela é forte o suficiente para nos levantar. Acreditamos nisso porque temos fé. Então, desculpa, não me venha dizer que você não acredita, porque em algum momento você utiliza desse recurso para obter algo, para se aliviar de algo, para se redimir de algo. Você reza quando está perdido ou quando se sente sozinho. Quando você precisa de orientação, você acaba utilizando as orações para isso. No início de 2012, eu publiquei um texto no meu blog que se chama Rezar, Agradecer e Amar-se. É um paralelo que eu fiz com comer, rezar e amar, só que direcionado sob a minha ótica em relação às orações. Eu vou deixar o link do texto e se você quiser, você entra no meu blog, que é Fênix Vidas que Renascem, ou você pode buscar no Google também através do título ou do meu blog, tá? Mas enfim, nesse texto eu justamente questiono a forma como utilizamos as orações, porque no meu caso, por exemplo, desde pequena eu aprendi a rezar. Porque eu venho de uma origem católica, onde eu fiz catecismo, enfim, e você acaba aprendendo todas as orações, Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Salve Rainha, enfim. E ao longo da vida eu fui investigando outras crenças e outras religiões, mas originalmente falando, eu tenho a orientação católica. Mas eu sempre vi as orações como um amontoado de palavras que não tinha um sentido lógico para mim, sabe? Era a mesma coisa da decoreba na escola da tabuada. Eu sabia o resultado, mas eu não tinha a lógica, o raciocínio daquele resultado. Eu não entendia como se fazia a conexão com Deus para que aquelas palavras todas fizessem sentido, e então um dia eu descobri que eu mesma podia conversar com Deus utilizando as minhas próprias palavras, porque as orações nada mais são do que o seu momento de diálogo com Deus. E normalmente você estabelece esse contato quando você está aflito e desesperado, quando você precisa se desmoronar diante dessa força maior. E aí eu comecei a entender que muito mais que pedir, porque normalmente as orações é só uma sequência de pedidos, de ajuda, disso, daquilo. E aí eu comecei a entender e perceber, inclusive, que nós devemos agradecer, porque é desta forma que mostramos a nossa humildade e o reconhecimento de todas as bênçãos que nos cercam. Infelizmente, é no momento de dificuldade que encontramos Deus, porque somente neste momento conseguimos nos despir da grandeza, da soberba, da arrogância, da prepotência, dos julgamentos, para aí nos colocarmos com muita humildade em contato com esse Deus. Então, se você duvida do poder das orações, eu acho que talvez seja a hora de você criar a sua forma de comunicação e usá-la com fé para ver o efeito maravilhoso que é a oração.
Crie, através das suas palavras, a sua própria oração, desde que ela te leve de encontro a esse Deus maravilhoso e poderoso que olha e cuida de todos nós. Aquele Deus que está presente enquanto, por exemplo, eu faço a minha sopa e Ele me ajuda a curar com ela. Aquele Deus que te levanta quando você cai e que você se surpreende e nem desconfia de onde veio a força que te fez levantar. Aquele Deus que quando você chora, seca suas lágrimas, mudando seu olhar para algo que te faz rir de repente. Aquele Deus que, quando você está na aflição e no desespero financeiro, faz com que, do nada, uma alma bondosa e caridosa te ajude, através de uma oportunidade, de uma palavra, de uma nova perspectiva. O Deus que te pede constantemente para olhar para os lados e ver que cada um está enfrentando neste momento a sua própria batalha, vencendo os seus desafios, aprendendo com todas as experiências da vida. E te pede também para ser grato por poder testemunhar essa transformação humana e espiritual. Lembra quando no meu desabafo eu mencionei a mensagem daquele caderno? Dizia o seguinte: Deus nos deu tantas coisas, tantas que precisamos e outras tantas que os outros precisam. Deus nos deu eu, você e todos para juntos construirmos um mundo melhor. Linda essa mensagem, né? Então, oremos para este mundo melhor e usemos não apenas da nossa fé, mas de todas as nossas boas ações para que juntos possamos construir e não destruir. Que sejamos amor, luz e vida, integrados num só propósito e numa única direção. Que usemos as palavras para a transmissão das mensagens que edificam e não para as ofensas, calúnias ou inverdades. Que nossas orações nos tragam paz e promovam todos os tipos de curas possíveis, independente da sua religião ou crença. Afinal, lembremos que Deus é um só e está presente em todos os lugares, porque Deus mora no nosso coração. Cada vez que você respirar, amar, chorar, se alegrar, sentir dor, sofrer, lembre-se que Deus está com você, dentro de você, trabalhando antes mesmo do seu pedido, para que tudo fique bem. Agora, eu quero, através das minhas palavras, fazer a minha oração para que essas minhas palavras ecoem no ar e, se Deus quiser, tomara, encontrem o seu coração também. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, dos mares e de todos os seus filhos. Deus que criou a natureza e o universo. Deus que nos ensina constantemente. Deus que criou eu, você e todo mundo. Interceda por nós e nos torne dignos nesse amor. Acalma todos os corações que, neste momento, sofrem e se afligem. Cuida de todos que perderam as esperanças, porque não conseguem enxergar a luz na escuridão que se encontram. Então, mostre-lhes a luz. Deus meu e Deus de todos nós, obrigada por estarmos aqui, humildemente, diante de Ti, testemunhando mais uma vez esse milagre que é a vida. Gratidão por ela. Que sejamos cada vez mais luz e amor. Amém. Eu espero de coração que você, se por alguma razão se perdeu da sua fé e do seu Deus, se encontre. Eu espero que tudo aquilo que você desejar e precisar, desde que seja para o seu bem
e não promova o mal para outro alguém, seja atendido através das suas orações. Que a sua fé te mantenha conectado a Deus e a todos que te cercam, porque é desta forma que transformaremos esse mundo, que é o nosso mundo, que é o nosso atual lar. Santo Agostinho escreveu: quando fores orar, começa perdoando. Com todo respeito a Santo Agostinho, eu diria que, quando fores orar, comece agradecendo. Porque eu acredito que Deus sempre nos dá o melhor, independente do tempo que leve, mas Ele tem sempre um plano melhor e maior para todos nós. Então, acredite, ore e tenha fé. A cura virá daí. Meu nome é Jaque Freitas, a sua anfitriã neste espaço, agradecendo pelo tempo que você me cedeu nessa reflexão e pelo apoio que você tem me dado. Eu acredito que juntos, unidos pelo bem e para o bem, podemos transformar o mundo num lugar melhor. É um trabalho árduo, cansativo e muitas vezes desmotivador. Mas é nisso que consiste o desafio da fé. Então, tenhamos fé. Minha despedida de sempre, contendo toda a luz que eu puder te enviar. Meu eu interior, saudando o teu eu interior. Namastê.